Então tá, reações aos reveses, Juízes capítulo 7, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Herode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Queridos, para a gente seguir nessa meditação aqui, reações aos reveses, é importante a gente entender bem o que é revés, né? Inclusive eu mandei revés com letra errada, reveses com a letra Z, era com S. Aí eu tive que refazer tudo, a arte e tal. Porque reveses com Z é uma coisa, com S é outra. Depois você procura lá no Google, tá bom? E para a gente poder prosseguir aqui, no entendimento dessa palavra, a gente precisa saber o que é revés, tá? O dicionário diz que revés é circunstância desagradável, situação inesperada, que faz com que algo bom seja transformado em ruim, infortúnio, ou o contrário, algo bom, algo ruim seja transformado em algo bom, tá? Imagina o seguinte, meu querido, eu recebi uma proposta de trabalho. Essa proposta de trabalho era para eu ganhar o dobro. Aí eu vou lá no primeiro dia que eu vou trabalhar, a pessoa que me chamou, que ia ser meu chefe, foi demitido. E quem entrou no lugar não quer ninguém na equipe dele que o outro tenha chamado. Isso é um revés. Mudou tudo, ok? Sabe quando o mocinho da história está perdendo, aí algo acontece e ele vence a batalha? Isso aí é um revés. E todos nós sofremos reveses na vida, meu querido. Todos nós passamos por momentos em que parece que tudo está dando certo e de repente dá errado, ou vice-versa. Parece que está tudo indo errado e de repente dá certo. Reveses são situações na vida que são praticamente certas na nossa vida. O que a gente deve fazer nessa hora? Quando um revés acontece, quando um revés negativo acontece, como a gente pode sobreviver aos reveses que certamente acontecerão na nossa vida? De que forma nós cristãos podemos reagir a esses reveses? Quais são as maneiras que eu posso utilizar para a gente poder enfrentar esses reveses na nossa vida? E a Bíblia, se você é bom de Bíblia, você vai saber que ela está recheada de pessoas que tiveram que enfrentar reveses em suas vidas e saíram vitoriosas. Nesse texto aqui que nós lemos, é simplesmente um relato da Bíblia. Mas se você for ver direitinho, de capa a capa, a Bíblia é cheia de revés. Se vocês lerem a história completa de Gideão, vão perceber que a vida de Gideão, ela foi marcada por reveses. O tempo todo, quando a coisa parecia que estava indo, acontecia outra e mudava completamente o rumo. Alguns reveses foram feitos pela vida, alguns por Deus. Ele era israelita numa época que a nação dele estava sendo oprimida. Numa época em que eles tinham invadido, tinham tomado e agora estavam sendo escravos. Todos estavam se escondendo em cavernas, todos estavam no meio do buraco para poder sobreviver, se escondendo. Isso era muito comum naquela região ali. Aquela região tem muitas cavernas. Então, você vê, por exemplo, a história de Davi, de vez em quando ele ia para a caverna, chamava de pedra, onde ele se escondia de Saul. Recentemente, em 1949, acharam os escritos do Mar Morto, Qumran. E em Qumran, foram achados muitos escritos impérios de animais, que foram escondidos em cavernas. Quando o Império Romano, no ano 70, veio destruindo tudo, eles esconderam os escritos lá em cavernas e foram achados agora, em 1949. O Senhor aparece
nessa situação de escravidão, aparece para Gideão e diz para ele que ele iria usar ele para libertar o povo. Começa um revés. Porque ele estava malhando trigo num lagar de prensar uvas. Trabalho difícil. Ia de pouquinho em pouquinho, para se os midianitas chegassem, ele pudesse esconder. Então, um trabalho complicado. E o Senhor aparece para ele e fala: vou te usar para libertar o povo. Para isso o Senhor dá uma ordem. Ele começa testando a obediência de Gideão. Vai lá, destrói o altar de Baal e o poste de Aserá. Porque se você quiser que eu faça uma obra na tua vida, você não pode ter outros deuses além de mim. Ele faz isso. Ele vai na aldeia dele à noite, por medo de ser morto. Você vê, hein? Um judeu, com medo de ser morto, por destruir imagens de outros deuses dentro da tribo dele. Ele vai escondido, destrói o altar de Baal, destrói o poste de Aserá, e ele faz isso à noite por medo da família dele, diz o texto, e por causa dos homens da cidade. De manhã, a cidade acorda, cadê o poste de Aserá destruído? Cadê o altar de Baal destruído? E aí o que ele faz? Fica todo mundo atrás de quem tinha feito isso, porque queriam matar quem tenha feito isso. Outro revés. O Senhor dá ordem para ele destruir, e ele obedece ao Senhor, e para obedecer ao Senhor, comprou briga com a cidade inteira, com a família dele, com os amigos dele, com gente que conhecia ele. Outro revés, né, nessa história. Outro revés nessa história. O pai dele vai lá, defende ele, eles desistem de matar ele. Outro revés. Era certo que ele morreria, não morre mais. Nesse meio tempo que está acontecendo isso, os exércitos inimigos invadem novamente as terras de Israel. Juízes capítulo 6, versículo 33 fala assim: nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Meu querido, haja revés na vida de... O Senhor fala para ele: eu vou te libertar, eu vou usar você para libertar o povo. E a primeira coisa que acontece com ele, obedecendo ao Senhor, é que ele compra briga com a família, com a cidade, e o inimigo invade as terras de Israel. Meu Deus, como que pode isso? Deixa eu falar uma coisa para você, não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Mas talvez você tenha chegado hoje aqui, não tem nada a ver com a Bíblia no sentido, nessa mensagem. É Bíblia em outra mensagem. Talvez você chegou aqui hoje, e você chegou se questionando: por que eu, fazendo a vontade do Senhor e obedecendo a Ele, estou falando de gente sem vergonha, que faz tudo errado, depois fala: e por que Deus permitiu? Você está colhendo o que você plantou, meu querido. Estou falando de gente crente. Eu estou falando de gente que teme ao Senhor. Por que temendo ao Senhor, eu fazendo tudo certo, procurando agradar ao Senhor, está dando tudo errado na minha vida? Talvez Gideão tenha pensado exatamente isso, porque o Senhor fala que ia usar a vida dele. Ele compra a briga com a família, compra a briga com a cidade, e o inimigo invade. Porque eu agradei ao Senhor. Meu querido, haja revés. O que você faria se você fosse Gideão? Escolhido por Deus para levar o povo, um povo medroso, escondido, idólatra, e você obedecendo a Deus, tomando na cabeça. Ganhou até um apelido, começou a ser chamado de Jerubbaal. Começaram a fazer bullying com ele, hoje o nome é bullying, né?
Começaram a fazer bullying com ele, porque ele estava servindo ao Senhor. Arranjou uma confusão na cidade, porque obedecendo a Deus, destruiu o altar de Baal de Aserá. Estou fazendo tudo certo, Senhor. Tenho obedecido a Deus, tenho deixado Ele trabalhar na minha vida, sou talvez líder de PGM, tenho um ministério, talvez eu tenha um chamado para pregação, talvez eu tenha o chamado para orar, sou alguém que sou usado pelo Senhor em oração, e por que as coisas não se desenrolam na minha vida? Tenho procurado fazer tudo que agrada ao Senhor dentro da minha família, mas minha família está sendo destruída. Meus filhos são desobedientes, minha esposa é uma insubordinada, meu marido é um bêbado. Por que o Senhor permitiu que eu sofresse esse revés? Tudo estava indo tão bem. Eu comecei ali, estava indo naquele caminho, tudo parecia que o Senhor estava agindo ali, e de repente parou. Por que o Senhor permitiu isso? Gideão poderia pensar assim, meu querido, o que você faria no lugar de Gideão, sabendo exatamente o que estava acontecendo ali, depois de receber uma palavra do Senhor? Porque o duro é o seguinte, estava acontecendo isso, você não tem palavra nenhuma do Senhor, beleza, mas o Senhor diz que vai te usar, você obedece a Ele, e o mundo começa a cair na sua cabeça. Alguns aqui, meus queridos, se revoltam, outros vão se deprimir, outros vão desistir, voltam a malhar trigo no largar de prensar uvas. Talvez você esteja aqui hoje porque Deus alcançou sua vida com as bênçãos dEle. Talvez você não tinha uma família, mas agora você tem uma família, um trabalho, uma renda. Talvez você foi liberto do pecado que assolava a tua vida, mas agora aconteceu o inesperado, as coisas fugiram do seu controle. Meu querido, presta atenção, suas vitórias momentâneas nessa vida não vão impedir que em algum momento da sua vida, você tenha que enfrentar um revés. O problema é, como você estará quando o revés chegar? Eu acho engraçado essas histórias, e eles viveram felizes para sempre. Já viu? Final de história é sempre assim, né? E a gente tem esperança que a nossa vida vai ser assim. Vou viver feliz para sempre. Espera aí, isso é conto de fadas, tá? Feliz para sempre, no sentido que a gente entende, é quando Jesus voltar e nos levar com Ele. Mas aqui, você vai viver feliz, porque a felicidade vem do Senhor. A fonte da nossa alegria é o Senhor, amém? Só que é uma alegria sobrenatural que nos faz ser felizes, mesmo em meio a dificuldades. É muito triste quando você vê alguém dizendo que é infeliz. Porque a infelicidade é simplesmente falta de Deus. Nós temos momentos de infelicidade, mas a nossa vida é de alegria, amém? Mesmo em meio às dificuldades. E se você não está entendendo o que eu estou falando, meu querido, você precisa aprofundar. Se a sua alegria depende daquilo que você tem vivido ao seu redor, então você precisa começar a buscar a alegria sobrenatural de Deus. O que você faz nessa hora? O que você fará quando um revés chegar até você? No caso de Gideão, ele foi fortalecido por Deus através do Espírito Santo. Porque Gideão, depois do chamado para a obediência, ao ponto de enfrentar perigo, passou por uma experiência rara naquela época, mas é uma experiência que está disponível para cada um de nós hoje, e que a gente não se toca. A gente não se toca. Se você ir para Juízes capítulo 6, versículo 34, fala assim: então o Espírito do Senhor
apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Em meio a mais aquele revés, diz o texto, que o Espírito Santo apoderou-se dele. Mas o que significa ser apoderado pelo Espírito Santo? Porque a gente entende o Espírito Santo muitas vezes como o espinafre do Popeye. Você come, fica vitaminado, e aí você vai lá e faz o que tem que fazer, não é isso? Não é nada disso. Meu querido, o que significa você ser cheio do Espírito? O que significa você ser apoderado do Espírito? Significa dizer que não é mais sua vontade que prevalece, mas a vontade dEle, amém? E não há desvantagem que a gente viva a vontade de Deus na nossa vida, apoderados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque diz o texto que a vontade do Senhor, cumprida na nossa vida, é boa, perfeita e agradável. Então, apoderado pelo Espírito Santo, ele reuniu um grande exército, diz o texto. O versículo 35 fala assim: enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Aser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Tomado pelo Espírito, ele convocou os homens que antes estavam tremendo de medo. Se tem uma coisa que acontece quando a gente está tomado pelo Espírito, se tem uma coisa que acontece quando nós estamos cheios do Espírito, é que a gente encoraja quem está perto da gente. Porque talvez você pense que ser cheio do Espírito, e não tem nada, isso não é uma crítica, tá bom, meus irmãos? É só uma constatação. Eu sempre gosto de falar isso, porque parece que eu estou metendo pau nos outros. Eu não gosto de meter pau em ninguém aqui, ok? É só uma constatação. É muito bonito um irmão tomado pelo Espírito brincar de peãozinho? É bonito, deixa. Eu já vi alguém tomado pelo Espírito colar na parede igual o lagartixa. Amém. A unção da lagartixa, não sei se é esse o nome. Beleza, deixa. Ah, porque eu fui tomado pelo Espírito, caí. Amém. Mas entenda uma coisa. Você tem algumas características de alguém que é tomado pelo Espírito. E se tem uma característica importante daquele que é tomado pelo Espírito, é que ele encoraja as pessoas que estão dentro dele. Quando tudo parece que vai ser destruído dentro da família, é ele que, tomado pelo Espírito, levanta dentro da família e fala assim: mas nós vamos orar, jejuar e nós vamos vencer. Quando você vê um irmão que vem cabisbaixo, e diz o texto bíblico que existe um dom chamado admoestação, exortação, e ele chega perto de você com fogo bem baixinho, você contagia ele com o fogo do Espírito, e ele renova a mente dele, renova as forças dele. O que aconteceu com Gideão foi exatamente isso. Ele convoca, porque ele estava cheio do Espírito. Mas um pouquinho antes diz que era um povo medroso que estava escondido em caverna. Mas agora, quando alguém está cheio do Espírito, está chamando ele inflama aquele povo todo, e aquele povo então vai se reunir, vai formar um grande exército. Gideão agora estava com um exército de 32 mil homens para o seu comando. Agora parece que podia começar a encarar, era um número muito mais baixo do que a quantidade de pessoas que iam lutar contra eles, de midianitas, amalequitas e assim por diante. Mas 32 mil homens são 32 mil homens, né, meus irmãos?
32 mil homens, para aquela época, é muito homem junto. Mas essa é uma história de reveses. E de como nós reagimos a esses reveses. O mesmo Deus que se apodera de Gideão, que faz ele reunir 32 mil pessoas para ajudá-lo, e ter 32 mil homens lutando, significa que as famílias deles estavam sustentando, estavam levando alimento. Então, se você multiplicar isso, era muito mais gente que ele contagiou, porque ele estava cheio do Espírito. Mas aí, chega o Senhor e diz assim para ele, capítulo 7, versículo 2, que foi o texto que nós lemos no início. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Meu irmão, espera aí, estamos falando aqui de transtorno bipolar divino? Senhor, me perdoa, mas só para eles entenderem. Espera aí, uma hora o Senhor toma Gideão, faz ele acionar 32 mil homens, junta aquele povo todo, e depois o Senhor chega para Gideão e fala: mas tem gente demais agora, eu não posso usar você com 32 mil homens do seu lado, porque os israelitas, medrosos, de que se escondiam nas cavernas, vão dizer que foi eles que conseguiram a libertação, e eu não vou permitir isso, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Deixa eu precaver vocês de algumas coisas. Todas as vezes que alguém que se diz servo do Senhor faz algo e começa a puxar a glória de Deus para ele, existe uma grande chance de não ser Deus que está operando, meu querido. Guarda isso dentro do seu coração. Eu fiz, eu aconteci, eu planejei, eu. E poucas vezes você vê ele falando: o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Guarda no seu coração, provavelmente não é Deus que está agindo. Mas é uma igreja, não interessa. A palavra de Deus fala que no meio do joio no meio do trigo tem joio, amém? Então guarda isso no seu coração. Uma hora não tem ninguém, outra hora 32 mil homens, e depois o Senhor fala que tem muitos. Preste atenção, meu querido, não existe relacionamento com Deus nesse mundo sem fé. Entenda isso. Eu falo tanto sobre fé aqui. Não existe relacionamento com Deus sem fé. Se o teu relacionamento com Deus não tem fé, é um relacionamento religioso. E é muito lindo você ser chamado de religioso, mas ser religioso não quer dizer que você se relaciona com Deus. Como assim, pastor? Meu querido, eu estive lá em Jericó, eu estive lá no Oriente Médio, eu estive lá perto onde tem essa guerra agora, estive lá. Os muçulmanos têm um costume, você vê alguns muçulmanos, se você vê, por exemplo, repara na entrevista que o porta-voz do Hamas deu para a BBC, acho que foi CNN, BBC, sei lá. Você vai ver que tem uma roda aqui na testa dele. Sabe por que tem aquela roda, aquela marca? Porque na adoração muçulmana você tem que abaixar e encostar a cabeça no chão. Já viram essa cena? Já viram? E no meio deles, que a gente diz aqui que eles têm muita fé em Alá, muita fé em Alá, alguns têm. Só que a maioria dos que eu conheci, alguns falavam assim para mim: não, isso aí é tudo religiosidade. Ele tem isso porque é chique ter a marca no pescoço, aqui na testa. Nossa, que hipócritas você pensou. Mas no meio cristão não tem alguns que mostram o joelho porque oram demais? Então religiosidade tem todos os lados.
Gente que faz isso ou aquilo para mostrar, para ser aparente. Só que o que te permite relacionamento profundo, verdadeiro com Deus, é fé. Fé tem que ser sua prioridade 1, sua prioridade 2, sua prioridade 3, sua prioridade 4. Você não pode permitir que a sua vida com Deus seja baseada em conhecimento só. Conhecimento é importante? É importante. Mas o que é a fé? Fé é pegar esse conhecimento e botar ele em prática. Amém? É uma vida de dependência de Deus. É pela fé, meu querido, que nós somos salvos. É pela fé que nós vivemos. É pela fé que nós nos movemos nesse mundo. Quando você está bem neste mundo, você não precisa de fé. Eu já falei isso aqui várias vezes. Você precisa de fé, porque hoje caiu o 13º na minha conta. Você precisa de fé para isso? Você precisa de fé quando você está na praia tomando água de coco? Você precisa da fé lá para quê? Você precisa de fé quando a sua conta corrente está gorda e as contas estão pagas? Você precisa de fé para isso? Você precisa de fé quando você está com saúde? É na saúde que você precisa de fé? O que você acha? Não, meu irmão. Você precisa de fé quando um revés chega na sua vida. Você precisa de fé quando uma dificuldade vem contra a sua vida. É nesses momentos que eu vou ter que botar minha fé em ação. Nessas fases que está tudo bem na sua vida, você só faz a manutenção da sua fé. E este é o erro do povo de Deus. Porque quando está tudo bem, eu não me lembro do Senhor. Quando está tudo bem, eu não busco a Deus. Quando está tudo mal, eu entro no relógio de oração, pego 2, 3 horários. Ainda pego de madrugada, que é para me sacrificar mais. Mas quando está tudo bem, cadê o irmão no exército de oração? Cadê o irmão no relógio de oração? Cadê o irmão? Nem no culto vem. O problema, meu querido, é que quando está tudo bem, não fazemos nada disso. E quando os reveses chegam, a maioria de nós está raquítica, está com a espiritualidade lá embaixo, não aguenta nada, e ainda pergunta nesses momentos, por que que Deus me permitiu chegar nessa situação? Meus irmãos, será que nós temos que ser filhos com o coração tão endurecido? Será que nós precisamos chegar no fundo do poço para a gente buscar o Senhor, tendo a oportunidade de buscar Ele sinceramente, quando tudo está bem, e eu ser grato a Deus? Meus irmãos, não permita isso na sua vida. Antes de perguntar por que o Senhor, o que isso está acontecendo na minha vida? Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura bíblica, tenha uma vida de comunhão com a tua igreja, no seu PGM, no seu culto, nos cursos, enfim, tenha uma vida de comunhão nos momentos que as coisas estão bem, para que você esteja fortalecido quando as coisas não estiverem tão bem. Glória a Deus, o Douglas está aqui no nosso meio hoje, né? Estava com Covid. Tenho certeza que nesses momentos é o momento que a gente mais fala com Deus, que a gente mais medita no Senhor. Não estou falando que ele fez isso, que ele só medita na doença, mas na doença é natural que a gente busque mais o Senhor. O duro é quando o cara tem um coração tão duro que nem nesses momentos busca o Senhor. Antes de perguntar por quê, querido, faz uma retrospectiva na sua vida. O Senhor disse para Gideão, você está vendo? Você estava malhando trigo num lagar de prensar uvas,
mas veja onde eu te trouxe, quando você me obedeceu, quando você foi lá e quebrou o altar de Baal, quando você foi lá e quebrou o poste de Acerá. Agora tem 32 mil homens diante de você, para você ir para a batalha, mas não me troque pelos 32 mil homens, continue confiando em mim. Meu querido, muita gente tem trocado Deus por 32 mil homens. Aliás, tem gente que está se vendendo para o mundo por muito menos do que 32 mil homens. Isso é triste. Isso é triste. Meus irmãos, não troque Deus. E os homens falam assim, né? Não, mas não trocaria, mas nem por um homem, mas não troque nem por 32 mil mulheres, meu irmão. Não vale a pena. Não vale a pena. Não troque o Senhor pelo teu carro, não troque o Senhor pela chácara, não troque o Senhor pelas amizades, não troque o Senhor porque, sabe, pela posição, não troque o Senhor pela ocupação que você tem, não troque o Senhor pela posição que Ele te colocou na empresa, não troque o Senhor por nada, porque a primeira coisa para ser servo do Senhor é ter Ele como o único Senhor na nossa vida, meu querido. Sua proteção não está na multidão que está à sua volta, mas no poder do Senhor. É preciso vencer o medo também. Com medo, não é possível vencer reveses em nossas vidas, não. Então o Senhor, depois de reunir todo aquele povo, faz o que nenhum general faria, general humano. Para um general humano, quanto mais gente, melhor. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele faz assim. Juízes 7, versículo 3. Anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram, e ficaram apenas 10 mil. Meu querido, imagina Gideão chegando, e incentivando a deserção. Vamos fazer uma preleção aqui, né? Então vamos lá, eu sou técnico de futebol, estou lá no vestiário, nós vamos para cima deles, nós vamos comer eles no fígado, nós vamos pegar eles para valer, eles vão sair correndo de nós, e dá aqueles gritos, e dá aqueles negócios, vamos para cima, não é assim? O povo de Israel, esse dia eu vi um vídeo, o exército de Israel, antes de invadir Gaza, cantando louvores, e falando palavras de confiança ao Senhor, e para a guerra. Agora imagina um general chegando e falando assim, olha, não, pelo amor de Deus, falar para um soldado que está prestes a entrar no campo de batalha, que se você tiver com medo, você vai embora. Olha, se tem alguém aqui com medo, o Senhor falou que pode ir embora, viu? Meu irmão, a maioria dos que eu conheço iria embora, nesse momento. A maioria ia embora. É que você às vezes não entende. Se você foi soldado, se você serviu militarmente, você vai entender esse texto aqui muito melhor. Porque, cara, onde já se viu um general chegar diante do povo e falar assim, você está com medo, vai embora. Talvez Gideão pensou assim, bom, agora, né, que foi todo mundo embora, é melhor ter 10 mil do que os 32 com 22 mil medrosos. Vou falar uma coisa, meu querido, não tem coisa pior do que andar com gente medrosa, com gente pessimista, com gente negativa. Tem um texto bíblico que fala assim, ó, o Senhor não vos tem dado um espírito para novamente, vocês sabem, conhece esse texto? Para novamente temer. O que o texto está falando? Está falando o seguinte, olha, se você antes tinha uma vida de medo, mas agora que você tem o Espírito Santo em você, Ele não te selou com o Espírito para você viver uma vida de medo. Eu preguei isso esses dias. O Senhor está querendo falar, ou comigo, ou com alguém da igreja, que eu preguei sobre isso esses dias. Eu não sei se o povo está com medo de 2024, eu não sei o que está acontecendo, mas a verdade é que o Senhor não nos deu o Espírito para novamente temermos.
Se você for ter que travar batalhas, se livre dos medrosos da sua vida. Claro, se for possível, né? Você vai se livrar da sua esposa, vai se livrar do seu marido, vai se livrar dos seus filhos? Tem como. Mas você vai ter que botar para correr o medo de dentro da sua família. Você está num setor, você é chefe de um setor, tudo que você fala, puxam você para trás. Tudo que você fala, isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Tudo bem, existe uma coisa chamada prudência. Mas, cara, prudência que só fala não, porque tem medo, e se não der, e como é que vai ser? Deixa eu falar uma coisa para você. Seu setor nunca será produtivo com gente medrosa do seu lado. Você tem um negócio, você nunca vai ter gente boa trabalhando com você se você só botar medroso junto com você. Que tem medo de se arriscar, que tem medo de botar a cara a tapa. Você quer prosperar no teu ministério? Você é líder de PGM, quer começar a botar um líder em treinamento? Meu querido, começa a buscar gente com coragem. Porque gente medrosa vai ficando por ali. Gente medrosa não abre a casa porque tem medo da sujeira que o povo vai fazer. Gente medrosa não quer ser líder porque, e se me fizer uma pergunta que eu não sei? Gente medrosa não assume ministério em lugar nenhum porque, e se? Gente medrosa não casa, porque fica com medo de casar. Gente medrosa não tem filho, porque como vou ter filho? Gente medrosa não começa o empreendimento. Gente medrosa não restabelece a família. Gente medrosa, porque é dominado pelo medo, tem medo de encarar, porque não tem o general dos generais na sua vida, na verdade, é religioso, meu irmão. Deu para entender? Alguns, não é que eles são religiosos, alguns é porque estão novos na fé. Mas o cara que é antigo na fé, que já está careca de saber, que não consegue nada, está faltando ser cheio do Espírito, está faltando coragem. Meu querido, para encarar seus desafios profissionais, você precisa de coragem. Para enfrentar situações difíceis na sua vida, é necessário coragem. É por isso que você vai encontrar Deus advertindo tanto o seu povo contra o medo. Eu já falei isso aqui, Isaías capítulo 41, versículos 9 e 10, fala assim: eu os tirei, falando para o povo de Israel, dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. É promessa de nós vencermos o medo o tempo todo. Eu conheci um senhor, crente, que ele uma certa vez foi fazer exame e descobriu que ele estava com câncer de próstata. Ele não disse a ninguém da família, ele não disse aos filhos, ele não disse à esposa, ele não disse a uma igreja que eu fui membro. Daqui a pouco vem a notícia, aquele irmão estava internado, terminal com câncer de próstata. Conversei com ele, nem pastor eu era nessa época. E ele me disse que ele não falou nada para ninguém, porque ele não queria fazer o tratamento, porque ele tinha medo. Não foi o câncer que matou aquele homem. O que matou aquele homem foi o medo. O medo dos exames, o medo do tratamento, o medo da quimioterapia, o medo da cirurgia, o medo de um monte de coisas. Esse padrão aqui segue, meu irmão. Certa vez Jesus, o Deus encarnado,
Mandou seus discípulos irem à sua frente e atravessarem para o outro lado do mar da Galileia. Preguei isso esses dias, de repente, vem a tempestade. Aí o negócio estava feio, eles veem Jesus andando, diz o texto, morreram de medo. Jesus falou para eles, não tenha medo, sou eu. Está lá em Mateus 14, versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Você vê que o tempo todo esse nosso Deus, ele vai falando, coragem, coragem, coragem. Para Josué ele falou, ser forte e corajoso. O tempo todo, ser forte e corajoso, tenha coragem. Não te dei um espírito para que você tenha medo. E por que o medo é rechaçado por Jesus? Porque o medo, meu querido, é antônimo da fé. O medo é o contrário da fé, eu vivo falando isso aqui. Mas, não basta você só ser cheio do Espírito. Não basta você só vencer o medo. Você tem que estar preparado. Você tem que trabalhar com gente preparada. Só se livrar dos medrosos não é o bastante. Para reagir bem aos reveses, é preciso preparo. Tem níveis de batalha que eu só venço com preparo. Juízes capítulo 7, versículo 2 fala assim, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. 10.000 homens corajosos. Você pode ser corajoso. Você pode estar cheio do Espírito. Tem um monte de irmãos que tem o dom de revelar algo para o irmão. Ele tem coragem de falar o que precisa falar. Ele está cheio do Espírito para falar o que ele vai falar, mas ele não tem preparo para falar. Causa mais estrago do que bênção. O Senhor mandou todos irem beber água, os que jogavam na água, se ajoelhavam para beber água eram dispensados, mas aqueles que pegavam a água com a mão e levavam na boca e ficavam atentos àquilo que estava acontecendo, era esse que o Senhor escolhia. Só sobrou 300. Eu posso ter coragem, força para derrubar uma árvore, mas se eu não tiver preparo, destreza para amolar o machado, não vai adiantar nada, nem minha coragem, nem eu estar cheio do Espírito, porque eu não tive destreza em amolar o machado. Coragem sem preparo, querido, é igual dar murro em ponta de faca, é esforço demais para nada, você só se machuca. Foi com 300 homens preparados que o Senhor mandou Gideão para a guerra, e ele venceu, com o poder de Deus, e com sabedoria que Deus dava para ele. Certamente a maioria de nós ia desistir com 300. Mas uma pessoa cheia do Espírito, com coragem vinda de Deus, e estando preparada para fazer o que tem que fazer, ele sabe que o Senhor vai usar ele para fazer coisas grandiosas, amém? Quando a gente fala preparo, meu irmão, às vezes você está cheio do Espírito, às vezes está cheio de coragem, mas a sua família está destruída. Sabe quando que eu percebi que eu sou um despreparado dentro da minha família? Ainda. Quando eu comecei a seguir um canal, lá no Instagram, que fala sobre masculinidade, fala sobre as posturas do homem dentro de casa, e eu descobri o quanto eu estava despreparado para a minha família. Muitas vezes você quer ser uma boa esposa, tem o Pink Center aqui, você não vem, porque você já acha que você já sabe tudo. Às vezes você é um profissional, você não está conseguindo trabalho, e você acha que não tem mais nada para aprender, mas meu irmão, talvez te falte preparo.
Talvez falte preparo para você estar naquela posição, talvez te falte preparo para você começar um negócio, talvez te falte preparo para você ministrar. Meu querido, entenda uma coisa, o preparo é algo extremamente importante na nossa vida. Quando você montar equipes, escolha gente preparada para andar com você. Você pode ajudar pessoas a se prepararem, mas nunca coloque alguém despreparado para fazer uma tarefa importante. Eu já cometi esse erro. Já cometi esse erro. Já coloquei gente despreparada no ministério. Já coloquei gente para ser líder de PGM que era despreparado. É ruim para a igreja e é ruim para ele. Teve um irmão que era daqui da igreja, e ele chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor não dá oportunidade, tem o fulano, e quando ele foi falando, ele só foi falando de gente despreparada, fulano, Beltrano, não, meu querido, eu cansei, eu não vou, porque eu aprendi na minha vida, que a gente tem que andar com gente preparada, tem que trabalhar com gente preparada. Pode ser pouco, podemos ser poucos, mas a qualidade ela vem com o preparo. Então, querido, estamos falando de Gideão, mas imaginem Jesus. Certa vez Jesus enfrentou um revés tremendo na vida dele, porque ele falou algo muito importante. João capítulo 6, versículos 65 e 66 fala assim: e prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Meu irmão, sabe o que é largar a igreja de Jesus, com Jesus sendo pastor? Vocês entenderam isso? Foram todos. E como se não bastasse, Jesus virou e falou assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? João 6,67. Mas o que gerava tanta segurança em Jesus? Falta de amor? Jesus era um sem amor, por isso que ele fazia isso. Jesus pregava, meus irmãos, pregações que eram duras de entender naquela época, e ele sabia que não adiantava aquele monte de gente ali, se não estivesse entendendo o que ele estava falando. Alguém se atreve a dizer que Jesus não amava os discípulos dele? Alguém aqui se atreve a dizer isso? Eram palavras de amor, mas eram palavras de verdade, eram palavras de preparo, amém? Preparo. Jesus não se abalou com aquele revés, porque sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus, ele sabia que era apenas um revés que Deus usaria de alguma forma, em algum momento. Eu poderia falar de muitos reveses aqui, meus irmãos. Eu poderia falar de muitos versículos bíblicos e de muitos personagens bíblicos que tiveram que viver reveses em sua vida. Mas hoje eu quero apenas que você reflita sobre como você reage aos reveses da sua vida. Você tem sido cheio do Espírito Santo? Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo para quando chegar o revés na sua vida você conseguir enfrentar? Isso tem acontecido na sua vida? Você tem deixado o medo tomar conta ou você tem deixado o Espírito Santo suscitar em você coragem? E por último, você tem se preparado para aquilo que Deus vai fazer? Às vezes dentro do seu coração tem um conflito, porque você acha que Ele vai fazer, mas você tem se preparado para que Ele faça? Nós estamos para começar os discipulados aqui na igreja. Você vai se preparar se submetendo a um discipulado? Vamos ficar em pé? Eu quero orar com vocês. Quero orar, sabe por quê? Porque você talvez chegou aqui hoje pensando assim, meu Senhor, por que o Senhor permite que tantas coisas aconteçam na minha vida, apesar da minha fidelidade ao Senhor?
Ou talvez você está vivendo agora, estava tudo indo bem, e de repente, tudo desabou na sua cabeça. Ou talvez está tudo bem, mas o está tudo bem, nossa, pastor, está rogando praga em mim? Não, meu querido, eu tenho 51 anos, eu posso afirmar para você, escapuliu de novo, Martim, eu posso afirmar para você, que uma hora você vai ter que enfrentar reveses na sua vida. Como você vai estar? Sabe o que eu te aconselho? Se você está vivendo um revés agora, se apresente ao Senhor, com coragem de cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, para cumprir o que o Senhor tem falado. Se você está vivendo uma boa época, amém, louve ao Senhor, mas não esqueça dele, se reforce, para a hora que chegar a dificuldade, você poder enfrentar. E se você já tem coragem, já é cheio do Espírito, meu querido, se prepara, em tudo, se prepara espiritualmente, orando, jejuando, participa do nosso exército de oração, participa do nosso grupo de jejum, participa das coisas que a gente faz aqui, participa do seu PGM, ora. Se você está faltando preparo profissional, estuda, vai fazer um MBA, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa, muda de área, vai fazer um curso técnico de eletricista, faz alguma coisa, se prepara. Eu quero ser usado por Deus, então vai ler a Bíblia, meu irmão, vai estudar a Bíblia, se prepara, mas se prepara não só no conhecimento, porque como diz a palavra, a letra mata, mas o Espírito vivifica, amém?